Vamos salmodiar ao nosso Deus ainda nessa manhã, com o Salmo 119, do 97 ao 104. Esse é o Salmo que nós estamos, Salmo 119, do 97 ao 104. Glória a Deus, aleluia. Como hoje é um dia especial de ceia, vamos ler juntos de pé, se não for muito incômodo para vocês, né? A gente proclamar de pé essa palavra em reverência ao Senhor que está aqui servindo-nos hoje essa mesa. Aleluia. Então leiamos juntos e depois dessa leitura, cada um levante diante de Deus seu clamor, suas orações. Salmo 119, 97 a 104. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Aleluia. Irmãos, nessa manhã nós vamos meditar num versículo que chama a palavra de Deus de, repita, juízos. Aleluia, eu lembro da minha avó dizendo assim: tenha juízo, menino. Tenha juízo. Juízos. É uma coisa muito interessante a palavra juízos, porque existem os 3 tipos de juízos. Os juízos aos quais nós vamos nos referir são juízos de Deus declarados aqui na sua palavra. Os juízos de Deus são os que vieram do céu à terra, por isso eles são juízos verticais. Vieram do alto, vieram de Deus para os homens. A palavra de Deus é a única palavra vertical, a única que veio do céu, a palavra que vinda do céu. E sabe de uma coisa? Que Deus não vai falar mais nada aqui na terra. Tudo que Ele tinha para falar aqui na terra, Ele já falou aqui na palavra. Tudo mais quanto Ele ainda tem para nos falar, só vai falar quando estivermos no céu, na glória. Aqui na terra Ele nos revelou uma centelha do que Ele ainda quer nos falar na glória, na eternidade. A Bíblia Sagrada é uma centelha da revelação de Deus, mas ela contém todos os juízos de Deus que vieram do alto. O segundo tipo de juízos são os juízos dos homens, os juízos decretados pelos homens aí, em todos os poderes judiciários das nações, em todos as pessoas, os homens e mulheres aí que estão em posição de legislar sobre a humanidade. E esses juízos, eles são juízos horizontais, leis de homens para homens, leis de homens para homens. Por isso que a palavra de Deus nos orienta que nós convém que obedeçamos a Deus antes que aos homens.
Porque se os homens legislarem alguma coisa que não ultrapasse a santidade de Deus e da sua palavra, nós temos a obrigação de obedecer a esses juízos dos homens. Mas se os homens legislarem alguma lei, determinarem algum juízo humano, aí social, que ultrapasse a santidade de Deus e os critérios da sua palavra, então nós não somos diante de Deus, como filhos de Deus, não somos obrigados a obedecê-los, porque nós obedecemos antes o nosso Deus. E por essa razão, a sociedade, os homens podem até nos julgar como criminosos, porque não obedecemos a esses juízos humanos que ultrapassaram a palavra de Deus. Não tem problema, pode ser preso, pode ser morto, tá? Porque morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro, mas não obedecemos a leis humanas, a juízos de homens que ultrapassem a santidade de Deus e dos seus juízos e da sua palavra. O terceiro tipo de juízo é o juízo inerente. O que é juízo inerente? É algo que acontece num fórum que se chama fórum íntimo de cada pessoa. Desde que a pessoa vem ao mundo, ela vai tendo uma formação de consciência de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua família, de acordo com as influências que recebe da família, ou dos antepassados, ou do tradicionalismo religioso, ou do mundo de alguma forma, tá? E esses juízos, que são juízos inerentes, pessoais, da cabeça de cada um, tá? Eles contrabalançam entre coisas justas e coisas injustas. Coisas justas, que por natureza são justas, e coisas injustas, que muitas pessoas acham que são justas, acham que são normais, porque o fórum íntimo deles diz isso para eles, porque não conhecem a Deus. Por isso que os juízos de Deus são, os juízos de Deus decretados na sua palavra, são os juízos que devem declarar para nós que tipo de juízos humanos, seja do judiciário humano, seja do fórum íntimo de cada um, é justo ou injusto. E aquilo que o juízo de Deus disser que é injusto, nós temos que jogar fora da nossa consciência, lançar fora da nossa vida. Não queremos mais isso no nosso fórum íntimo, porque Deus diz que isso está errado. É Deus que nos fala o que é certo. Amém? Esses são os juízos de Deus. Portanto, a palavra de Deus tem esse caráter judicial. O caráter judicial da palavra, ele é um caráter disciplinar, tá? Juízos são para ensinar. E se alguém se manifestar como alguém que não é ensinável, que não recebe ensinamento, não pense que essa pessoa escapará dos juízos, não. Aí ela vai ser alcançada pelos juízos punitivos de Deus, que inclui a sua condenação eterna. Portanto, Deus quer nos ensinar a sua palavra para que não entremos em juízo. Jesus disse, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem
tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê, quem guarda a palavra e pela fé vive a palavra, o que muito crente por aí ignora é que ser crente, fé, crer, é obedecer. Quem é crente, mas não obedece, é aquele tipo que Jesus disse: me chama Senhor, Senhor, mas não faz a vontade do meu Pai. Não obedece a sua palavra. Grande será a ruína dessa pessoa. Quem recebe a palavra, mas não pratica, edifica sobre a areia, e grande será a sua ruína. A palavra foi revelada, os juízos de Deus, os mandamentos de Deus foram revelados para serem obedecidos, né? Quando nós passamos, né, há muito tempo atrás, algum tempo atrás, há mais de 100 domingos atrás, pelo versículo 4, Salmo 119, 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Ou seja, a palavra de Deus foi revelada para ser obedecida por aqueles que vão morar no céu. Não obedece, não vai morar. No céu não entra desobedientes. A Bíblia diz que os filhos da desobediência não são filhos de Deus, eles não são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito que guia eles é o diabo. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 2. As pessoas que seguem o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se alguém se diz crente, mas não obedece, ok? Ele está fora da verdade, e sobre ele incidem todas as manifestações de justiça dos juízos de Deus. Ninguém escapa dos juízos de Deus. Só não entra em juízo quem obedece. Quem obedece está de acordo com os juízos, e isso é fé, e isso é agradar a Deus. Quando diz o justo viverá pela fé, significa o justo viverá em obediência à palavra de Deus. Amém? Muito bem, então, como tantos outros versículos aqui do Salmo 119, o nosso versículo de hoje vai chamar a palavra de Deus de, declaro mais uma vez, juízos. Então, nesse texto aí, do versículo 97 ao 104, hoje é o dia do 102. 102 vai ter esse título aí, diga, palavra ensinada. Aconteceu uma tragédia no protestantismo desde o início da reforma protestante para cá. Aconteceu uma tragédia no protestantismo do início do século passado para cá, quando muita gente não entendeu o último avivamento que Deus mandou sobre a terra, que foi batizado pelo nome de avivamento pentecostal. E a maioria dos crentes gerados no pentecostalismo e no neopentecostalismo, eles não entenderam que a palavra de Deus foi revelada para ser ensinada. E a maioria dos crentes gerados no pentecostalismo e neopentecostalismo, eles não apenas rejeitam, eles odeiam o ensinamento. Eles rejeitam o ensinamento. Por isso que as igrejas pentecostais criaram
cultos com nomes, o que é uma heresia. Culto disso, culto daquilo, culto da família, culto de jovens, culto de senhoras, culto de varões, culto de cura, culto de libertação, tem até culto de dizimistas, culto não sei de quê, culto de prosperidade. Nada disso existe, só existe na Bíblia culto a Deus. E no meio desses cultos que inventaram, lá no meio da semana, quando ninguém se importa muito, colocaram lá um cultinho chamado culto de ensino, que é um dos menos frequentados porque as pessoas não têm interesse em aprender nada. As pessoas estão como que dizendo para Deus assim: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor me proteja, eu quero que o Senhor me prospere, eu quero que o Senhor abra portas para mim, eu quero que o Senhor me faça tudo. Mas só uma coisa que eu não quero: não vem me ensinar nada que eu não quero aprender nada. Essa tua palavra aí é muito difícil, muito chata, né? É uma espada mesmo, é uma espada, ela é comprida e chata. Eu não quero aprender essa palavra. Essa é a atitude, infelizmente, da maioria dos crentes pós-pentecostalismo para cá. Eles não gostam de ser ensinados, não são ensináveis. E isso é o oposto do que Jesus mandou fazer. Jesus mandou fazer discípulos. Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse: fazei discípulos. Como? Ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E sabe o que é a palavra discípulo? Em hebraico é limud. Em grego do Novo Testamento é matetes. Discípulo vem do latim. Discípulo, que pode ser traduzido por aluno, mas aluno é muito fraco, tá? O conceito de aluno é muito fraco em relação ao conceito de discípulo. Porque aluno, muitas vezes, é aquele que vai para a escola, para a faculdade, não porque ele gosta, não porque ele quer, mas porque ele é obrigado. É obrigado pelas circunstâncias, é obrigado pela situação. Se não estudar, não tem profissão, não ganha dinheiro. Então ele se vê obrigado a ir para lá. Isso é aluno. Discípulo não é assim. Discípulo é aquele que tem prazer em aprender. Ele quer aprender. Ele é como uma esponja sugando todo o ensinamento que lhe é dado. O discípulo tem prazer em aprender. O discípulo é como lá na casa de Lázaro, como a irmã dele, Maria, que quando Jesus chegou na sua casa, até as nossas Bíblias colocam em espanhol isso, não sei porquê, eles colocam em espanhol, acho que espanhol é mais romântico. Eles colocam assim: Maria quedava-se aos pés do Senhor. Maria ficava ali sentada aos pés do Senhor. Tem muito crente hoje que é Marta, eles não querem ficar sentados para aprender nada. Eles querem ficar nas igrejas, sabe, fazendo uma espécie de terapia ocupacional. Porque eles são doentes, e o doente ocupacional, ele tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar fazendo alguma coisa. Ele fala assim: pastor, eu não sou crente de banco. Eu falei: tudo bem, na igreja agora é cadeira, fica à vontade. Mas ele é crente de ficar 2 horas vendo futebol na televisão, isso não cansa. De sentar e ver um filme de 2h30, isso não cansa. Sentar e ver novela, isso não cansa. Sentar e ver série, isso não cansa. Só na igreja que ele não quer sentar. Porque na verdade são pessoas que não são ensináveis. Marta caiu nessa e achou que era até injusto Maria ficar ali sentada enquanto ela trabalhava, fazia outros afazeres da casa. Ela não entendeu Eclesiastes 3, que há um tempo para cada propósito debaixo do sol.
Olha, tem um tempo de arrumar a casa, mas se agora é um tempo que Jesus está aqui ensinando, Maria fez a escolha certa. Senta, escuta, porque o que você vai aprender é mais importante do que faxinar a sua casa nesse momento. Senta e aprende, porque Deus quer ensinar. Jesus mandou formar discípulos, pessoas que amam aprender, pessoas que amam ser ensinadas, porque o próprio povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo, Deus disse, está sendo destruído por falta de conhecimento. Olha, não é por falta, olha só, hein? Ele não disse que era por falta de Deus, não era por falta de oração, por falta de culto, é por falta de conhecimento. A falta do conhecimento destrói as pessoas, enquanto que o conhecimento edifica. É o contrário de destruir, é edificar. O conhecimento edifica. A falta do conhecimento destrói. Por isso que eu vejo em muitas das famílias desses crentes só destruição. Destruição pessoal, destruição relacional, destruição matrimonial, destruição familiar. Fundamentos destruídos, porque são ditos crentes, ditos evangélicos, mas que rejeitam o conhecimento, rejeitam a palavra. Infelizmente eles são sempre a maioria. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 22:14 que muitos são chamados, porém poucos escolhidos, porque a maioria rejeita o conhecimento. João capítulo 6 está escrito que quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, 5 pães e 2 peixinhos, e mais de 5.000 homens comeram, sem contar mulheres e crianças, então muito mais de 5.000 pessoas comeram dos pães e peixes multiplicados, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Foram todo mundo dormir de barriguinha cheia. E quando eles acordaram no dia seguinte, está na hora do café da manhã, cadê Jesus? Jesus tinha atravessado o lago, o mar da Galileia, para o outro lado. Vamos pegar os barcos, vamos atrás dele para ver o que ele vai nos dar hoje, né? O que ele vai nos dar hoje? Aí quando eles encontraram Jesus, Deus falou para eles assim: olha, para de buscar a comida que perece, e comecem a buscar a comida que dura para a vida eterna. Ontem eu multipliquei para vocês pão, para vocês comerem e alimentarem o corpo. Hoje eu quero dar outro pão para vocês. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, Deus começou a pregar para eles a palavra, o verdadeiro pão, o pão espiritual, o pão que alimenta as almas. E eles começaram a reclamar: não, essa palavra está dura demais, essa palavra aí a gente quer, não queremos essa palavra. E foram saindo, toda aquela multidão foi embora. Quando Jesus fez milagres, eles estavam lá, as multidões estavam lá. Mas quando Jesus foi ensinar, eles rejeitam o ensinamento, foram embora. Ficaram só 12 gatos pingados. E Jesus perguntou para ele: vocês também querem ir embora? E aí Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Essa realidade de João 6 é a realidade de todas as épocas. As pessoas querem os milagres de Deus, mas elas não querem os ensinamentos de Deus. Elas querem que Jesus faça milagres em suas vidas, mas elas não querem que Jesus seja mestre para ensinar nada para elas. Não aceitam Jesus como mestre. Elas aceitam Jesus como médico dos médicos, título que nem na Bíblia tem de Jesus. Parece que querem um Jesus só curandeiro, um Jesus milagreiro, ou um Jesus benzedor. Mas o Jesus mestre que veio ensinar, não querem.
Nos 4 evangelhos, do que todo mundo chamava Jesus? Mestre, porque ele ensinava. Deus quer ensinar seus filhos. Deus não quer filhos ignorantes. A ignorância, o tempo da ignorância só é perdoado a partir do momento em que a pessoa sai da ignorância para o conhecimento. Vida eterna é conhecimento. Jesus orou ao Pai em João 17:3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E o apóstolo Pedro terminou a sua participação na Bíblia dizendo, 2 Pedro 3,18: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No mesmo livro de Oséias, Deus disse através de Oséias 6:3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em hebraico não é prossigamos, em hebraico é persigamos. Quem é de Deus persegue o conhecimento, vai atrás do verdadeiro conhecimento de Deus. A palavra foi revelada para ser ensinada. Eu não gosto de aprender. Então tá bom. Você gosta do inferno? É para lá que você vai. Eu amo aprender. Então você vai estar no céu. Vamos estar juntos na glória. Só vai para o céu quem começou a conhecer Deus de verdade na terra, vai continuar conhecendo no céu. Quem rejeitou o conhecimento na terra não tem nada o que fazer no céu. Não presta para nada. É vida vazia. Porque Deus enche as nossas vidas com a plenitude do seu conhecimento. Amém? Então a palavra foi revelada para ser ensinada. Então diga o nosso título: palavra ensinada. Na nossa Bíblia em português, Almeida Revista e Atualizada, que nós usamos aqui, o salmista orou assim, no Salmo 102, falando com Deus assim: não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Repitam. Existe alguns verbos, não um só, alguns verbos em hebraico no Antigo Testamento, que traduzido para o português é o verbo ensinar. O mais comum é o verbo lamad. Lamad é ensinar. Engraçado que lamad em hebraico ele vale por 2 verbos. Ele é tanto o verbo ensinar como o verbo aprender. Quem está ensinando está fazendo lamad, ensinando. Quem está aprendendo está também lamad, aprendendo. É um verbo só para 2 verbos, o verbo ensinar e o verbo aprender. Mas aqui o salmista não usou o verbo lamad, ele usou outro verbo. Vamos ver o verbo que ele usou. Em hebraico, aí está escrito assim, dessa forma como vocês estão vendo aí nas letras hebraicas: mimishpateira losareti kolatá horetani. Vamos ver a primeira palavra com letras em português. Fala aí, mimishpateira. O primeiro mi ali tem mimi, né? O primeiro mi é dos. De, do, da, dos, das. Aqui é dos. Depois mishpateira, o segundo mi para frente, mishpateira é teus juízos. Então, dos teus juízos. Segunda linha, diga losareti. Eu não, loenão, sareti é me afasto. Dos teus juízos eu não me afasto. Até aqui está igual, não me aparto dos teus juízos, Dos teus juízos eu não me afasto. Ou seja, ele está dizendo assim, olha que coisa importante: eu não me afasto da tua palavra, Senhor. Eu não me afasto da tua palavra. Acredite nisso. Todos os erros que alguém comete é por se afastar da palavra, ou por estar afastado da palavra,
ou por se afastar da palavra. Se você se afastar da palavra 1 milímetro, você já errou. Já errou. Já pecou. Já errou o alvo, já pecou. O salmista diz: eu não me afasto dos teus juízos, eu não me afasto, equivale a dizer, da tua palavra eu não me afasto. Por quê? Penúltima linha, diga que atá. O que é porque e o atá é tu, tá? Atá, você fala tu com alguém. Que atá, porque tu, aí vem o verbo ensinar na última palavra, diga horetani. Horetani é tu me ensinas, porque tu me ensinas. Que atá, horetani, é porque tu me ensinas. Só que esse verbo aqui, horetani, tu me ensinas, ele é diferente do lamad, que é simplesmente ensinar. Ele não usou aqui o verbo lamad, usou o verbo horetani, e eu coloquei o significado dele aqui junto com a tradução, tá? A tradução, coloquei o significado entre parênteses. Fora dos parênteses, né, sem levar em consideração os parênteses, repita depois de mim, ó. Dos teus juízos eu não me afasto, porque tu me ensinas. Só que o verbo, perdão, engasguei com água. Só que o verbo horetani, ele tem esse significado aqui, entre parênteses. Glória a Deus. Dos teus juízos eu não me afasto, porque deles tu me dás a beber. Olha que interessante, esse é o verbo horetani. Mas o verbo horetani é o verbo ensinar. Quer dizer que ensinar é um verbo, horetani é um verbo que ensinar significa matar a sede de conhecimento que alguém tem. Quando você vê alguém tendo sede do conhecimento de Deus, pode ter certeza que essa pessoa vai morar no céu. Porque a maioria não está nem aí. A maioria não tem essa sede. A maioria tem sede de outras coisas e não de conhecer a Deus. Foi por isso que Jesus usou tanto essa comparação, essa analogia que eu vou falar para vocês agora, que aparece pelo menos em 3 vezes. 2 no Evangelho de João e 1 no Apocalipse. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus fala para a mulher samaritana que ele encontrou lá no poço de Samaria. Todo aquele que beber dessa água aí, essa água natural aí, H2O, voltará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água viva, jorrando para a vida eterna. Depois Jesus, em João capítulo 7, ele foi de maneira oculta, escondida, lá para a festa dos tabernáculos, e ficou observando as pessoas, os judeus naquela festa dos tabernáculos, e Jesus esperou até o último dia da festa. Quando chegou no último dia da festa, João 7, 37 a 39, Jesus ficou de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. Quando João, o apóstolo João, escreveu o Evangelho, ele explicou o que Jesus quis dizer com isso no versículo 39. Que Jesus disse isso acerca do Espírito Santo que haviam de receber aqueles que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Só quando Jesus foi glorificado no céu é que veio o Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes.
veio o Espírito Santo. Então ele dizia isso acerca do Espírito Santo. Aí vem a interpretação errada de muitos pentecostais. Então, a água viva é o Espírito Santo. Mas espera aí, o Espírito Santo ele vem realizar uma obra nas nossas vidas. Qual é a obra que o Espírito Santo vem realizar em nossas vidas? João 16:13. Jesus chamou nesse versículo o Espírito Santo de o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo veio ser mestre dentro de nós, ensinando-nos toda a verdade, ensinando-nos toda a palavra de Deus. Para quem tem sede desse conhecimento, serem dessedentados, o Espírito Santo vem lhes dar a beber da fonte da água da vida, a beber o conhecimento de Deus. O Senhor gostou tanto dessa analogia que ele decidiu encerrar a Bíblia com ela. Apocalipse 22:17 está escrito: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. Quem tem sede venha e beba gratuitamente da água da vida. Essa sede é sede de conhecimento, porque o conhecimento de Deus preenche as nossas vidas, o conhecimento de Deus transborda as nossas vidas. Quando Paulo estava escrevendo a carta aos Efésios, quando ele chegou no final do capítulo 3, porque até o capítulo 3, capítulos 1, 2 e 3, ele estava ensinando sobre a salvação em Cristo. O que é a salvação em Cristo? No final do capítulo 3 ele falou assim: olha, nesse momento que eu estou escrevendo essa carta para vocês, agora eu estou de joelhos. Eu estou de joelhos diante do Pai e eu estou orando por vocês. Sabe para quê? Para que vocês conheçam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Conheçam o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Já pensou você tomado de toda a plenitude de Deus? Como você seria? Você tomada de toda a plenitude de Deus, como você estaria nesse momento? Tomados de toda a plenitude de Deus. É isso que nos é revelado no pleno conhecimento de Deus. É você conhecer a Deus na sua intimidade, porque o Espírito Santo faz o quê? 2 Coríntios 3:3. O Espírito Santo pega essa palavra e grava, imprime, escreve na nossa mente, para que nós sejamos cartas vivas de Cristo, para que nós sejamos Bíblias vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações, quer dizer, na alma, na mente, para que então o Espírito Santo, usando a sua espada, a espada do Espírito não são os dons do Espírito, tá? A espada do Espírito não são línguas, profecias, curas, milagres. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6. Ele usa essa palavra, como está escrito em Hebreus 4:12, viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, discernindo os mais íntimos pensamentos, propósitos e intenções do nosso coração.
É assim que ele opera. Romanos 12:2, a renovação da nossa mente. Não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses 4:3. Essa é a vontade de Deus. 2 pontos. A vossa santificação. Sem a qual? Hebreus 12:14. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E o que é que nos santifica? A palavra de Deus. Jesus orou por nós em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra é o instrumento da nossa santificação. O ministério do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo é usar a sua espada, a palavra de Deus, para nos trazer o conhecimento de Deus e operar em nós aquilo que Paulo descreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Essas armas são as doutrinas bíblicas. São essas armas, as doutrinas bíblicas, as doutrinas da palavra de Deus. São poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Para que o homem espiritual agora pense acerca de tudo, não como ele antes pensava, não como ninguém no mundo pensa, mas que ele pense acerca de tudo como Jesus pensa, conforme os pensamentos de Deus aqui na palavra. Pensamentos que são mais altos do que os pensamentos dos homens. Isaías 55, 8 e 9. Por isso que o salmista, então, na língua hebraica, usando para o verbo ensinar, o verbo roretane, ao invés de usar o verbo lamad, que também é verbo ensinar, ensinar, lamad é ensinar, significando ensinar, mas roretane é ensinar, significando dar de beber, matando a sede. Por isso, quando alguém tem sede, quando alguém demonstra que tem sede de conhecer a Deus, essa é uma pessoa de Deus. Quando alguém demonstra aversão a receber conhecimento, isso aí, amados, não é de Deus. Tem até muito pastor que é desse jeito. E muitos crentes não gostam de conhecimento, rejeitam o conhecimento, ou seja, rejeitam exatamente aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas: nos revelar quem Ele é, nos dar pleno conhecimento. Porque quem conhece a verdade não cai em mentiras, não cai em heresias, não cai em fake news, não cai nas mentiras de Satanás por aí. Permanece na verdade, permanece na palavra, permanece em Jesus. Por isso o salmista então ora: dos teus juízos eu não me afasto, porque tu me ensinas, ou seja, tu, dos teus juízos, da tua palavra, tu me dás a beber. Essa é a pessoa que tem prazer na palavra. Salmo de número 1. Olha como essa pessoa é diferente de todo mundo aí no mundo. É uma pessoa abençoada, é um homem abençoado, porque não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, porque o seu prazer
está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Por isso ele tem uma vida transformada. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Ou seja, como árvore plantada junto à corrente de águas. Não é uma árvore seca, é uma árvore que é dessedentada, uma árvore a qual Deus lhe dá de beber. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha levada pelo vento. Por isso não prevalecerão os ímpios na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos, porque Jesus é o caminho dos justos. Quando Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele não está falando de três coisas, ele está falando de uma só: eu sou a palavra. Eu sou a palavra. A palavra é o caminho, a palavra é a verdade, a palavra é a vida. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu vim para que tenham conhecimento da verdade e o tenham com abundância, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa geração de crentes que foi formada do século 20 para cá, é uma geração que tem uma fé abstrata. Eles não sabem nem em quem que eles creem, porque é uma fé sem conhecimento, é uma fé abstrata. Essa fé não agrada a Deus. A fé concreta que agrada a Deus é certeza e convicção. Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz que a fé é certeza e convicção, e certeza e convicção você só adquire mediante conhecimento. Agora eu conheço, e porque eu conheço eu tenho certeza, eu tenho convicção, aí eu creio. Essa é a fé concreta, essa é a fé que agrada a Deus. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Como, além de todo mundo que é descrente não entender isso, agora uma multidão de gente que se diz crente que também não entende isso, e ficam por aí enchendo igrejas de fogo estranho, porque o verdadeiro fogo é o fogo que a palavra produz dentro dos nossos corações, como o ardor que os discípulos, 2 discípulos de Emaús sentiram, quando no caminho Jesus lhes falava das Escrituras, e eles depois disseram um ao outro: não nos ardia o coração, quando pelo caminho Ele nos ensinava, nos explicava as Escrituras. A maioria dos crentes não sente esse fogo, eles criam fogo estranho. E o fogo estranho de Nadab e Abiú levou os dois à morte. Eles tiveram sorte, porque a morte deles foi física. A morte dos de hoje é pior que física, é espiritual. Estão espiritualmente mortos. Muitas igrejas que têm nome de igrejas vivas são igrejas mortas. Jesus falou isso para a igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3. Tens nome de que estás vivo, mas estás morto. Ser igreja avivada não é uma fachada. Ser igreja viva é uma igreja avivada na palavra de Deus, que a palavra de Deus arde no coração dessas pessoas, porque Deus disse em Isaías 66:2, é para esse homem que eu vou olhar. O homem para quem eu olharei é este: o quebrantado de espírito, contrito de alma, e que treme diante da minha palavra. É para esse que eu olharei. Para os outros não estou nem aí, não estou nem olhando, mas para esse eu vou olhar. Foi o que também o rei Asa ouviu do profeta Hanani,
Segunda Crônicas 16:9, os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte, não para com todo mundo, mas para com aquele cujo coração é totalmente dele. É com esses que Deus quer contar, é para esses que Deus quer se manifestar. Deus não revela sua intimidade para todo mundo. Davi disse no livro dos Salmos: a intimidade do Senhor não é para todo mundo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O centurião Cornélio era temente a Deus, por isso o Espírito de Deus enviou Pedro lá para pregar e ele conhecer Jesus. A vendedora de púrpura de Tiatira, Lídia, era temente a Deus, e por isso Deus a conduziu à beirada do rio, ali em Filipos, aonde Paulo estava reunido com a sua equipe, e o Senhor lhe abriu o coração para receber a palavra de Deus que Paulo pregava. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Com esses Ele quer se casar, porque esse é a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa, para a qual, Apocalipse 19, Ele já tem a mesa preparada, a ceia preparada, as bodas do Cordeiro profetizada aqui em cada ceia que nós celebramos. Em nome de Jesus.